Olá, meus irmãos. Vamos hoje para a nossa leitura bíblica cronológica que estamos fazendo, dando sequência no livro de Êxodo. E hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 12 até o capítulo 15. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Amado Deus, obrigado, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado, ó Pai, por sua bendita palavra que fala a nós, que nos transforma, que ela venha habitar em nosso coração. Abençoe-nos com a leitura da sua palavra neste dia. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos então para a nossa leitura bíblica de hoje, Êxodo 12 até o capítulo 15. Êxodo, capítulo 12. A instituição da Páscoa. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso, guardareis este dia através de todas as vossas gerações como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo, embebereis do sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes. Mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar,
guardareis este ritual. E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa este ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, de noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, e ide cultuar o Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, ide e abençoai a mim também. E os egípcios insistiam com o povo, com pressa de expulsá-lo da terra, pois diziam: vamos todos morrer. Assim, o povo recolheu a massa antes que fermentasse, carregando as amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os ombros. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. E os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de pessoas e uma grande quantidade de gado em rebanho e manadas, e amassaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito. Como haviam sido expulsos do Egito sem tempo de parar e preparar a comida, a massa ainda não havia fermentado. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. E ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os israelitas através de suas gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a regulamentação da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois de circuncidado, poderá comer dela. O estrangeiro e o assalariado não poderão participar dela. O cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da casa e não quebrareis nenhum de seus ossos. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Quando, porém, algum estrangeiro estiver vivendo entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os homens da família. Então poderá celebrá-la e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma só lei para o natural da terra e para o estrangeiro que estiver vivendo entre vós. Assim, todos os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Capítulo 13. Os primogênitos são consagrados a Deus. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homens como animais, porque será meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois o Senhor vos tirou daqui com mão forte, por isso não se comerá pão fermentado. Estais saindo hoje, no mês de Abibe, quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que dá leite e mel, observarás este ritual. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa ao Senhor. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento, e não deverá haver pão fermentado, nem fermento, em todo o teu território.
Naquele dia dirás a teu filho: isto é por causa do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Por isso, cumprirás esse estatuto na sua época, a cada ano. Também quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus e a tiver dado a ti, conforme jurou a ti e a teus pais, separarás para o Senhor todo o primeiro a sair do ventre de sua mãe, incluindo todo o primogênito dos teus animais, os machos serão do Senhor. Mas resgatarás com um cordeiro todo o primogênito de jumenta, se não o quiseres resgatar, quebra-lhe o pescoço. Resgatarás também todo o primogênito entre teus filhos. E no futuro, quando teu filho te perguntar: que significa isso? Responderás: o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. E aconteceu que, insistindo o faraó em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Por isso, sacrifício ao Senhor todos os primeiros animais machos a saírem do ventre e resgato todo o primogênito de meus filhos. E isso te servirá de sinal na tua mão e de símbolo entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus conduz o povo. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse: para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus os visitará e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14 de Êxodo. Deus anuncia a ruína dos egípcios. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíam de punho erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. A travessia pelo meio do mar. Então o Senhor disse a Moisés:
por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do faraó com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Aqui, meus irmãos, muito interessante. O Senhor, eu quero até marcar na minha Bíblia, desde a coluna de fogo e a nuvem. Depois eu quero comentar sobre esse texto lá no final. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército do faraó que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15 de Êxodo, o Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor?
Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos do faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles, mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e as outras mulheres a acompanharam, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas tornam-se doces. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor. O Senhor mostrou-lhe um graveto, e Moisés lançou na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Aqui, meus irmãos, nós concluímos a nossa leitura bíblica de hoje. Uma grande bênção, né? A instituição da Páscoa, cordeiro que é morto, seu sangue que é passado nas vergas da porta e na sua viga. E nós também vemos, meus irmãos, no batente, né? E nós também vemos o cuidado de Deus com a nuvem e a coluna de fogo que acompanhava o povo. É claro, meus irmãos, que esse texto nos aponta para Cristo e a libertação que o Senhor nos concedeu através dele. Pois a Páscoa, ela apontava para o Cordeiro de Deus, que seria enviado e seria dado a morrer pelos pecadores. E nós vemos que após o povo ser batizado pelas águas do mar, ao atravessar o Mar Vermelho, o Espírito Santo de Deus continua os guiando, assim, através da nuvem e através da coluna de fogo. É exatamente assim que acontece conosco, não é, meus irmãos? O Senhor nos salva através de Cristo Jesus. E então, batizados, agora pertencendo à Igreja de Cristo, o Espírito Santo de Deus nos conduz. Ele nos ilumina como a coluna de fogo fazia durante a noite. E podemos confiar no Senhor, que nos levará até a cidade santa. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, pela leitura de hoje. E nos mostra que o povo liberto do Egito apontava para os pecadores que seriam libertos da condenação eterna. O Senhor
ordenou a eles que um cordeiro fosse imolado. E a nós o Senhor deu o cordeiro, que foi o sacerdote a realizar o sacrifício, e foi o próprio sacrifício. Por causa do sangue de Cristo, nós fomos libertos, e o Espírito que agora nos habita é quem nos conduz enquanto caminhamos nesse deserto. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pela salvação eterna. Te agradeço pelos meus irmãos que acompanharam esta leitura. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amanhã seguiremos com a nossa leitura bíblica.